Alô, som. Prezados ouvintes, é com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez. O objetivo de nós, como sempre, de estarmos reunidos neste lugar não é outro senão de vos anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê, pela força que o Espírito de Deus nos concede e pela sua graça que nos é diariamente manifestada. Estamos aqui para dizer e sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo para vós, e dizer-vos que há esperança, e dizer-vos que o Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo, aquele que operou milagres, o Galileu que transformou vidas, é o mesmo que continua a operar e realizar maravilhas, a endireitar veredas, a fazer do homem uma nova criatura. Ora, não estamos aqui nos submetendo a toda espécie de, porventura, perseguições, hostilidades, para vos anunciar uma mensagem vazia, ou ainda, tampouco aqui estamos com segundas intenções, como que muitos ou alguns podem julgar-nos de estarmos aqui apenas para angariar membros para a igreja. Nosso objetivo não é efêmero. Estamos aqui unicamente na incumbência e ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo, que determinou aos seus discípulos que fossem por toda parte e pregassem o Evangelho a toda criatura, a fim de que aquele que crer e for batizado seja salvo, porque o que não crer será condenado, de modo que o Espírito de Deus continua atuante neste mundo para convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo ainda não crê plenamente; da justiça, porque o príncipe deste mundo já foi julgado; e do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado; e da justiça, porque Cristo já subiu para o Pai. Ou seja, a obra da redenção, a que Deus lhe incumbiu, foi cumprida, de modo que todo aquele que teve a oportunidade de, pelo Espírito de Deus, refletir acerca da natureza humana, já começa a vislumbrar que somente em Cristo há salvação, conforme o mesmo apóstolo Pedro determinou, pelo Espírito de Deus pregou, dizendo que em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E na mesma entonação do apóstolo Pedro, a ocasião daquela mensagem, dizemos-vos: arrependei-vos e salvai-vos desta geração perversa. O reino de Deus é chegado. Tornai-vos para Deus, e Ele se tornará para vós. Limpai as mãos, pecadores, porque o mesmo Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida e que ao terceiro dia ressuscitou, e depois de passados 40 dias com os discípulos nesta terra, e depois de ser assunto aos céus e está assentado à destra de Deus Pai, este mesmo Senhor Jesus Cristo retornará para buscar o povo que a Ele fidedignamente permanece a Ele em obediência. Portanto, que Deus vos abençoe. E lembre-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hino de número 151. Alô. Fala,
Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar, como no tempo antigo tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Hino de número 211. Graças te dou, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai falando, mestre Israel. Eis-nos aqui, meu Pai. Eis-nos aqui, meu Pai. Venha o teu reino sobre este lugar nesta manhã. Aleluia. Vem enquanto Deus te chama e tu sentes seu amor, pois do céu poder derrama para salvar o pecador. Venha Deus, a
Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Se da vida tens o fardo e tua alma triste está, creia em Deus, não sejas tardo, que Jesus te salvará. Neste mundo vais andando sem tranquilidade e paz. Volta a Deus, mas confiando, e feliz então serás. Venha a Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Venha Cristo que te espera, não demores, pecador. Nos seus braços Deus quisera receber-te com amor. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo
meu chão pra lavar. Gozo em vida no futuro, nem podemos alcançar. Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. É um privilégio estar aqui mais uma vez neste lugar preparado para Deus, para todos nós. Aleluia. Já foi falado, Cristo, verdadeiro amigo. E nós queremos fazer esse mesmo caminho. Porque se a gente fala que Ele é o verdadeiro amigo, nós temos que falar que nós somos seus amigos. Vocês são os nossos amigos. Aleluia! Que privilégio maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia! Cristo, o verdadeiro amigo. Cristo, o verdadeiro amigo. Nós temos vários amigos. Como eu agradeço a Deus pelos meus amigos. E também não esqueço dos meus colegas. Aleluia! Que coisa maravilhosa é a palavra, né? Tem amigo de verdade, mas tem colega também. Aleluia! Que nesta manhã maravilhosa, através da palavra de Deus, que a palavra é de Deus, não é nossa, nós somos apenas, aleluia, o mensageiro. Aleluia! Na Bíblia Sagrada, o rei famoso, ele deixa um recado para mim. Aleluia! Ele diz: sou um verme, opróbrio dos homens, do pó eu vim, e para o pó voltarei. Eu guardo bem essas palavras, porque eu sou um verme, opróbrio dos homens, mas quero guardar as palavras desse rei, aleluia, no meu coração, que é a palavra de Deus. Se você ainda não tem um exemplar da Bíblia, aleluia, adquira o mais rápido possível. Isso aqui é luz para o nosso caminho e é lâmpada para os nossos pés. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está escrito no livro de Abacuque, o capítulo 2. Aqui o profeta já vem falando, aleluia. Abacuque, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. E o capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, aleluia, para que possa a lei querem passar, porque a visão ainda para tempo determinado até o fim falará e não mentirá,
se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Aleluia! Eis que a sua alma se incha, não reta dele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Ainda é tempo de se justificar. Nessa manhã maravilhosa, eu ainda tenho o tempo de me justificar. Mas vai chegar um momento que todos nós passamos por esse processo. Será que na sepultura eu vou ter tempo de falar com meus amigos, com meus colegas, com a minha família? Mas nesta manhã eu deixo para você da palavra de Deus, que diz o seguinte: João 14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Meus amados, que você tenha ainda nesse sábado maravilhoso, aleluia, o momento é hoje. Amanhã está na mão do meu, do nosso, do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Hoje eu posso e devo me justificar. E deixo esse conselho para você. Aleluia. Amanhã eu não sei. Amanhã eu posso estar na eternidade. Porque do pó eu vim e para o pó voltarei. É o caminho de todos nós. Então vamos nos justificar hoje. Hoje é o tempo aceitável. Aceita Jesus como Salvador da tua alma, da tua família, dos teus amigos, também dos teus colegas. Aleluia. Que Deus possa, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falar nos seus corações, no coração dos teus amigos, no coração dos seus colegas e na tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Um bom dia a todos e a paz do Senhor, os irmãos. Estamos muito felizes nesta manhã de sábado, estarmos aqui para adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, Deus, venha nos abençoar.
que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus.
Mas é melhor comer pão com Jesus do que caviar com o diabo. Todo ser que respira louve-a, Senhor. Eu vou pegar o meu cavaco e meu pandeiro e meu tantã e vou fazer o samba adorador. Todo ser que respira louve ao Senhor. Eu vou pegar o meu cavaco e meu pandeiro e meu tantã e vou fazer o samba adorador. Todo ser, seja rock, seja pop, seja valsa ou forró, você tem que dar pra Deus o que você faz melhor. Eu cresci dentro do samba, Jesus me resgatou. Se Ele me salvou, é bem assim que eu vou louvar. Todo ser que respira louve ao Senhor. Eu vou pegar o meu cavaco e meu pandeiro e meu tantã e vou fazer o samba adorador. E vou fazer o samba adorador. E vou fazer o samba adorador. Aleluia! Nós agradecemos a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Devemos ler o versículo que se encontra na palavra de Deus, o Salmo de número 1, a qual está falando aqui a respeito da felicidade dos justos e do castigo dos ímpios. Glória a Deus. Então diz assim no verso de número 1, no número 1 do Salmo, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha e não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não substituirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E nesta manhã, se encontramos neste local, não por nossa força e nem por nossos méritos, mas que viemos na desejo de cumprir o mandamento de nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo, na qual Ele mesmo diz que neste mundo vamos ter aflição, mas Ele venceu por nós, e está sentado no seu trono à destra do Pai, e ainda intercede pela sua igreja na terra. Mas vai ter um dia que vai chegar a felicidade do justo, porque deu crédito à sua palavra, porque não envergonhou do seu evangelho na terra, como disse o apóstolo Paulo: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E assim nesta manhã não temos vergonha, não temos assim desculpa nenhuma de se desprender dos nossos lares, de sair da zona do nosso conforto, para estarmos aqui para anunciar todo quanto estão ouvindo a nossa voz. E o único que pode salvar o homem, o único que pode libertar o homem, o único que pode curar as enfermidades incuráveis é o Senhor Jesus. Pois Ele é especialista naquilo que o homem não consegue fazer, Ele faz. E por isso, meu amigo, que está no alcance de nossa voz, te oferecemos mais uma vez, nesta manhã, queira Jesus Cristo, Ele é o Pai, pois Ele deu a sua vida em nosso favor, ali na cruz do Calvário. E Ele está te esperando nesta manhã, aleluia. Ele disse na sua palavra: vinde a mim, todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Por essa razão, nós te oferecemos esse único nome, que é Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, que desceu do céu, habitou entre nós, se fez carne, levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. Foi morto e foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e voltou assunto ao céu e nos deixou essa incumbência, para que nós que aqui, enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que anunciar, porque não é ordenança de homem, mas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta manhã, Deus te dá a oportunidade, Deus fala no teu coração, que o Espírito Santo possa te convencer a, pelo menos, examinar as Escrituras Sagradas, que dela testifica do amor de Deus. E a minha oportunidade eu agradeço. Amém. Alô, som. 2, 3, som. Alô, som. Não desanime, tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esse dia Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está guiando o consolo
no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa essa esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxuga essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Saúdo, queridos irmãos, com a paz do Senhor, queridos ouvintes, um bom dia de salvação. Estamos aqui anunciando a grande palavra da Sagrada Escritura, a qual é inspirada pelo Espírito Santo, dizendo a todos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como único Salvador, para todo que nele crê, não pereça, mas que tenha a salvação. Assim então, nós convidamos a todos para fazer parte dessa tão grande salvação que estamos esperando em Cristo Jesus. Aleluia. Canta um corinho, né, irmão? É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado ao primeiro a chegar. Tua presença tão marcante ante eu vejo. A sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vai daqui antes de falar. Como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Graças a Deus, né, irmão? Alegrou mesmo, né? Quando encontramos esse povo remido e lavado no sangue do Cordeiro, trazendo essa mensagem preciosa, o nosso coração salta dentro do peito de alegria, porque nós estamos esperando um Criador do céu e da terra que vai nos arrebatar para a glória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, uma oportunidade que Deus nos dá de estar mais uma vez nesta praça,
para falar de salvação. Às vezes, quando pronunciamos esta palavra, estamos falando de salvação. Alguém questiona, mas salvação de quê? Salvação de quê? Alguém pergunta. Tendo em vista que na Bíblia, através da Bíblia, nós entendemos que a vida do ser humano aqui nesse planeta, ou seja, nesse planeta Terra, é por um período de tempo. Pode-se dizer um tempo curto, porque a Bíblia diz que a idade que o homem pode viver com saúde é com 70 anos. O que passar de 70 anos, isto é cansaço, enfado, pode-se dizer problemas, porque o tempo de vida é 70 anos. Ao findar esse tempo, o homem parte para a eternidade, o homem morre. Para algumas pessoas, no entendimento dele, ele diz que morreu, acabou. Mas a Bíblia nos declara, ela nos faz entender que não é assim. Porque o homem é um ser tricotônico, ou seja, o homem é espírito, alma e corpo. O homem é um ser espiritual. Quando o homem parte para a eternidade, o corpo volta para o pó. Mas e a alma? A alma segue seu juízo. Hebreus capítulo 2, verso 3 diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos por uma tão grande salvação, a qual primeiramente sendo anunciada pelo Senhor Jesus, foi a nós confirmada pelo Senhor. Como escaparemos nós? É uma pergunta que se faz. Tendo em vista que a Bíblia nos diz, nos faz entender que não há outro Salvador a não ser na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio salvar aqueles que se haviam perdido. O homem, às vezes no seu dia a dia, ele se programa, como por exemplo, hoje é sábado. Muitos já estão programando, ou já se programou para passar o final de semana, ou seja, no domingo, longe de casa, ou seja, longe da sua casa, que vai fazer uma visita aos parentes, aos filhos. Esse homem se programa, eu vou viajar, que eu vou fazer uma visita para um parente. Tem outros que hoje já se programa para a semana que vem, para segunda-feira. Às vezes ele tem um projeto que ele está programando em fazer uma viagem. Uns vão de ônibus e já se compra a passagem e se prepara para essa viagem. Outros têm o carro e faz um check-up no carro, se pode fazer essa viagem. Ele tem aquela convicção e diz: semana que vem eu vou estar em tal lugar, eu tenho compromisso. E uma das coisas mais sublimes que Deus nos deu é a salvação da sua alma. É uma coisa de graça, nós estamos vivendo na dispensação da graça.
A salvação ela é dada gratuita para aquele que quer receber. E o homem deixa isso para segundo plano. Ele não se preocupa com a salvação da sua alma. Ei, você que está passando aqui nesta manhã, entenda isso, Jesus te ama. E Ele que salva a tua alma da condenação eterna. Medite nessas coisas. Muitas coisas você programa, uma viagem, um passeio, mas e para a tua alma o que você tem preparado? Às vezes perguntamos isso nas praças: onde passarás a eternidade? Você tem programado em fazer viagem, passear, fazer negócio? E a tua alma? O que acontece com a tua alma? Há um versículo na Bíblia que diz que a voz do Senhor chegou para um homem e perguntou para ele: louco, o que tens preparado? E para a tua alma, o que tens reservado? No nosso dia a dia, no cotidiano, nós estamos preocupados com a família, com o nosso bem-estar, com um bom emprego, com um bom salário. Tudo passageiro, tudo vai passar. Para a eternidade, o que tens preparado? A pergunta que fazemos: onde passarás a eternidade? São João 3,16. Examine isso na sua Bíblia, que lá está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem jeito, não tem outra saída a não ser o Senhor Jesus. Só Ele pode salvar, só Ele pode te dar paz e descanso para a tua alma na eternidade. Medite nessas coisas. Entenda isso, que Jesus te ama. Amém. Prezados ouvintes, estamos chegando ao final de mais esta oportunidade. E desde já queremos desejar a todos um bom final de semana. E lembre-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Queremos deixar para a meditação final, no culto desta manhã, uma passagem muito conhecida, pelo menos para quem frequentemente recorre às Escrituras, uma passagem que se encontra em Daniel, no capítulo 5, onde retrata um episódio de onde se pode extrair muitos ensinamentos, muitos aprendizados, e que revela a atitude de Deus para com aqueles que, não se contentando de descredibilizar os seus desígnios, a sua palavra, a sua autoridade, mas ainda resolvem, como que em uma grande festa e zombaria, escarnecer-se das coisas do Senhor. Retrata acerca do episódio do filho de Nabucodonosor, este rei da Babilônia, a quem Deus entregou o seu povo, por conta do seu povo viver em rebeldia, em desobediência. Isto é que é incrível da parte de Deus. Deus sempre agirá com imparcialidade.
imparcialidade. Na verdade, se o seu povo se encontrar em pecado, a palavra de Deus diz que aquele que conhece o Evangelho e o rejeita, e o rejeitou, e novamente passou a viver no pecado, faz-se sobre o tal, cumpre-se sobre o tal, o que se é dito por um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. E o apóstolo Pedro, na sua epístola, onde escreve estas palavras, ele diz que aqueles que conheceram a Deus e agora, mediante o conhecimento da luz do Evangelho, resolvem abandonar a Deus, o seu estado encontra-se pior do que antes de conhecer a luz do Evangelho da glória de Cristo. Talvez, para vós que ouvis e para vós que assistis através desta gravação, talvez este seja uma mensagem direcionada e encaminhada ao teu coração, se porventura conhecedor fores do Evangelho e encontra-te desviado. O Espírito de Deus vos exorta nesta manhã a que vos arrependais e tornai-vos para Deus. Jesus Cristo voltará. Tão certo como o sol irá raiar amanhã, Jesus Cristo voltará. E Ele corrige ao filho que ama. Ele não se esquece do labor dos seus filhos. E quanto mais ainda aqueles que desfalecidos encontram-se na fé. O Espírito de Deus deseja vos revigorar, vos fortalecer, vos equipar, para que possais pelejar o bom combate por amor de Cristo. Enfim, tornando-nos a mensagem desta manhã, Belsazar, o filho do rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, este homem a quem Deus entregou o domínio do mundo, conhecido daquela época, particularmente ali descrito na região do Oriente Médio. Ora, Nabucodonosor foi um rei de um domínio, de um reino tão esplendoroso, que ensoberbeceu-lhe o seu coração e julgou que todas as suas conquistas, todo o seu poder, adivinha da sua própria sabedoria, talento e capacidade. Até que um dia ele tem um grande sonho, e Daniel revela este sonho a este rei, e lhe é revelado que o que ele tem foi Deus quem proporcionou. O que ele tem foi o que Deus lhe concedeu, porque nas mãos de Deus, e aqui está um dos pontos desta mensagem, o controle da história humana continua nas mãos de Deus. As pessoas julgam estar o controle da história na mão da política, dos governos e dos poderes deste mundo. Mas a nossa oração nesta manhã é que o Espírito de Deus possa abrir o teu coração, possa abrir os teus olhos, para que possais compreender e enxergar que o Deus soberano, aquele que enviou a Jesus Cristo para redimir a nossa alma, para cancelar as consequências dos nossos pecados, este mesmo é o que continua tendo o controle de todas as coisas. A obra de Cristo não está finalizada, meu amado. Um dia a igreja amada do Senhor Jesus Cristo subirá ao encontro do Senhor nos ares, com seu corpo transformado,
aqueles que morreram guardando a fé ressuscitarão incorruptíveis, a encontrar o Senhor Deus nos ares e estar para sempre com Ele. Outros eventos se desenrolarão neste período, após este grande evento. Isso tudo para que saibais que o controle do mundo, da história e dos particulares de cada um está nas mãos de Deus. Ora, Belsazar, neste episódio, era, conforme relata-se na história, era realizada uma festa de tempos em tempos no reino da Babilônia. E Belsazar, certa feita nesta festa, numa das ocasiões dessas festas que eram realizadas, Belsazar, na sua bebedeira, nas suas orgias com as suas concubinas, enfim, resolve-se então, na sua loucura e também soberba em consequência, resolve tomar mão dos utensílios da casa de Deus. E somente para que possamos contextualizar, quando Nabucodonosor ele arrasa a terra de Israel e Jerusalém, o templo de Salomão, aquele templo maravilhoso, esplendoroso, que na ocasião até de quando os judeus foram reerguer o segundo templo, eles choraram diante do segundo templo, porque não se comparava ao primeiro templo que fora erguido pelo filho de Davi. Quando Nabucodonosor arrasa a terra de Israel, ele pega os utensílios do templo, confisca-os e leva-o para o templo dos seus deuses. E Belsazar então resolve tomar vinho nos utensílios mais simples do Senhor. E aqui podemos também extrair uma grande verdade acerca de Deus. Se Deus reagiu com quanto aos simples utensílios do seu templo, quanto mais muito se vos fará por vós, se vos achegardes a Ele. O Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, Ele vai dizer: quanto mais vale uma alma para Deus do que os pássaros dos céus. Queridos, e ainda mais o Senhor Jesus Cristo decretará o seguinte: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E em outra passagem se determina: vos dará bem aos que lhe pedirem. Talvez você esteja passando certas coisas, conforme nós cantamos aqui, desnecessariamente, pois você tem um Deus que pode te ouvir, um Deus que agora, através do Senhor Jesus Cristo, te fornece um caminho aberto para que você possa recorrer a Ele em todas as instâncias da sua vida, em todos os momentos, para recorrer a Ele em quaisquer situações. E isto que é grandioso, porque nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas, para recorrerem a Deus, elas tinham que consultar aos sacerdotes, elas tinham que oferecer sacrifício no templo. E agora um caminho se vos está aberto pelo sangue de Jesus. Que coisa linda! Voltemos-nos à história. Belsazar está naquela festança, até que Deus se indigna com toda aquela bagunça. E eis que aparece uma mão e escreve algumas palavras indecifráveis.
para-se todo barulho, para-se toda festa, toda orgia, toda bagunça. E a palavra de Deus diz que o temor caiu sobre Belsazzar. Os seus ombros relaxaram, os seus joelhos bateram-se uns nos outros, ou seja, as suas pernas tremeram diante da manifestação da indignação do Deus Todo-Poderoso. O que também nos revela o seguinte: se não vos arrependerdes nesta vida, um dia também vos encontrareis perante Deus. E se não vos encontrardes abrigados e salvos e resguardados pela graça do Senhor Jesus Cristo, sofrereis também tamanho e muito mais ainda temor, o mesmo temor que se lhe ocorreu em Belsazzar. E Belsazzar então violentamente determina aqui: tragam-se todos os adivinhos do reino da Babilônia, todos os feiticeiros, todos os magos, para que se decifre a escrita que lhe surgiu na parede. E aqui também há uma grande revelação. Quando Deus se indigna, quando Deus se move, quando Deus se levanta, os demônios não aparecem, os demônios não surgem para socorrer. Queridos, você pode confiar nos seus deuses, nos seus ídolos, nas suas feitiçarias, mas sabei vós, há um Deus soberano, perante o qual todos os demônios tremem diante dele, porque haja vista, este mesmo Deus foi o que lhes criou seres perfeitos, mas que, por também terem livre-arbítrio, se rebelaram contra a antiga ordem. Mas estes bem sabem quem Deus é, estes bem sabem o seu lugar, tanto que quando Jesus Cristo se manifesta na terra, e ele vai a uma terra chamada Gadara, e há um homem ali que, cheio de demônios, morava nos sepulcros, e quando as pessoas por ali passavam, as pessoas eram agredidas, eram, enfim, brutalizadas por aquele homem. E a palavra de Deus diz que ainda que se fossem prendidos os seus membros, pela sua força se lhes era rompido as cadeias, rompidas as cadeias. Mas até que um dia Jesus Cristo vai em direção àquela terra, e aquele homem ao qual todos temem por conta dos seus demônios, os demônios chegam-se perante Jesus Cristo. Aquela legião de demônios que jazia naquele homem se prostram diante de Jesus Cristo e dizem-lhe: Senhor, e chamam de Senhor. Os demônios reconheceram o que o povo de Deus não reconheceu, que o Filho de Deus estava manifesto entre eles. Que coisa sublime e gloriosa! E os demônios o confessam e dizem: Senhor, vieste nos destruir-nos antes do tempo. Os demônios bem conhecem os seus destinos, os demônios bem conhecem a sentença que lhes está determinada, mas não se contentando com isso, busca vos enganar e busca incutir em vosso coração que há um caminho fora da palavra de Deus, há um caminho à parte do que Deus determina.
Mas louvado seja Deus, porque o Espírito de Deus neste mundo está para vos abrir os olhos, para vos fazer conhecida a verdade, se assim desejais conhecer. Enfim, o que também, lendo esta passagem de Beltesazar aqui, recorre aos feiticeiros para que se lhe manifestem o que está escrito naquela parede. Recorre-me também à memória a ocasião que Moisés esteve perante Faraó, em que, obedecendo a ordem do Senhor Deus de dizer a Faraó que liberte o seu povo da terra do Egito,